O restante do capítulo 14 de Números, do versículo 28 até o versículo 49, até o versículo 45, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: os murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Versículo 28. Diz ele assim: eu vivo, diz o Criador do céu e da terra, que como falaste aos meus ouvidos, assim falarei em vós outros. Eu vou voltar aqui no versículo 27. Até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. No livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 7, está escrito assim: e aproximando-se Yahshua, tocou ele e disse: levantai vós, e não tenha medo. A linguagem da língua hebraica traduzido para o português. E aproximaram-se Jesus, tocou ele e disse: levanta-te vós, e não tenhais medo. O versículo 28 do capítulo 14 de Números. E diz ele assim: eu vivo, diz o Criador do céu e da terra, que como falaste a meus ouvidos, assim falarei em vós outro. No livro de Números, capítulo 3, versículo 2, está escrito assim: contexto da palavra: os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Versículo 2: estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Tamar. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 17, está escrito assim: mas com quem se indignou por 40 anos? É uma pergunta. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? O versículo 29 do capítulo 14 de Números: neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima. Os que dentre vós foram contados, me murmuraste. No livro de Números, capítulo 1, versículo 45, está escrito assim: assim foram todos contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra em Israel. O versículo 30 do capítulo 14 de Números: não entrarei na terra pela qual levantei a minha mão, que vós farei habitar. Nela, servo Caleb,
Nela salvo Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. No livro de Números, capítulo 14, versículo 38, está escrito assim: Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, que era dos homens que foram espiar a terra, ficarão com vida. O versículo 31 do capítulo 14 de Números: Mas os vossos filhos, de quem dizeis, por presa serão, meterei nela, eles subirão da terra que vós desprezaste. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, e versículo 39, está escrito assim: E vossos meninos, de quem disseste, por presa serão os vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem. Eles ali entrarão, e eles andarei, a eles possuirão a terra. No livro de Salmo de número 106, verso 24, está escrito assim: Também desprezar a terra aprazível, não creram na sua palavra. Versículo 32 do capítulo 14 de Número: Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, está escrito assim: Contexto da palavra: Não devemos tentar a Yahshua como alguns dos israelitas tentaram. Não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas tentaram. Versículo 5: Mas o Criador do céu e da terra não se agradou da maior parte dele, pelo que foram prostrados no deserto. O versículo 33 do capítulo 14 de Número: E os nossos filhos pastorearam nesse deserto 40 anos e levaram sobre si as vossas fidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Versículo 34: Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos conhecerei o meu apartamento. No livro de Números, capítulo 13, versículo 25. Depois voltaram de espiar a terra, a fim de 40 anos, de 40 dias.
No livro de Salmo de número 77, verso 8, está escrito assim: cessou para sempre a sua benignidade, acabou-se já a promessa que veio de geração em geração. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: temamos, pois, que porventura deixasse a promessa de entrar no seu repouso. Parece que algum de vós fica para trás. O versículo 35 do capítulo 14 de Números. Eu, Pai Eterno, falei assim: farei toda essa má congregação que se levantou contra mim nesse deserto, se consumirão, aí falecerão. O versículo 36. Eu, Pai Eterno, falei assim. O versículo 36. Os homens que Moisés mandaram espiar a terra, que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamado da terra. No livro de Números, capítulo 13, versículos 31 e 32, está escrito assim: porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Versículo 32. Infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Versículo 37 do capítulo 14 de Números. Aquele mesmo homem que infamaram a terra morreram da praga perante o Criador do céu e da terra. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, está escrito assim: não murmurei como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. O versículo 38 do capítulo 14 de Número. Mas Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefone, que era dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Livro de Números, capítulo 26, versículo 65, está escrito assim: porque o Pai Eterno disse deles que certamente morrerei no deserto. Nenhum deles ficou senão Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. O versículo 39 do capítulo 14 de Número. E falou Moisés essas palavras todos os filhos de Israel. Então o povo contristou muito.
livro de Êxodo, capítulo 33. O versículo 40 do capítulo 14 de Números. E levantaram-se pela manhã de madrugada, subiram ao cume do monte, dizendo: Eis nós aqui, subiremos ao lugar que o Pai Eterno tem dito, porquanto havemos pecado. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 41, está escrito assim: Então respondeste-me e disseste: Pecamos contra o Pai Eterno. Nós subiremos, pelejaremos conforme tudo o que nos ordenou o Pai Eterno, nosso Criador do céu e da terra. E amaste vós, pois vós, cada um de seus instrumentos de guerra, estiveste preste para subir a montanha. Versículo 41 do capítulo 14 de Números. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis nós aqui, subiremos ao lugar que o Pai Eterno tem dito, porquanto havemos pecado. Versículo 41. Mas Moisés disse: Por que quebrantais o mandado do Pai Eterno? Pois isso não prosperará. No livro de Números, capítulo 14, versículo 25, está escrito assim: Depois voltaram de espiar a terra, a fim de 40 dias. Versículo 42 do capítulo 14 de Número. Não subai, pois o Pai Eterno não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 42, está escrito assim: E disse-me o Pai Eterno: Diz eles, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Versículo 43 do capítulo 14 de Números. Porque os malequitas e os cananeus estão ali diante de vossa face. Cairei a espada, pois porquanto vós desviaste do Pai Eterno, o Pai Eterno não será convosco. Livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, está escrito assim: contexto da palavra: Asa abola a idolatria e renova o pacto do Pai Eterno. Versículo 2: E saiu ao encontro de Asa e disseram eles: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Criador do céu e da terra está convosco, enquanto vós está com ele. Se buscardes e achareis, porém, se deixardes, vós deixará. O versículo
Versículo 44 do capítulo 14 de Números. Contudo, temeramente, tentaram subir ao sumo do monte, mas a arca do concerto do Criador do céu e da terra e Moisés não apartaram do meio do arraial. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 43, está escrito assim: porém, falando vós eu, não ouviste, antes foste rebelde os mandamentos do Criador do céu e da terra. Vós ensoberbeceste e subiste a montanha. Versículo 45 para terminar do capítulo 14 de Números. Então desceram os malequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram e derrotando-os até Horma. Livro de Números, capítulo 14, versículo 43. Porque os malequitas e os cananeus estão ali diante de vossa face. Cairei a espada, pois porquanto vós desviaste da palavra do Criador do céu e da terra, o Pai Eterno não será convosco. O Pai Eterno avisou para eles que os cananeus estavam lá na montanha, mas eles subiram lá achando que o Pai Eterno estava com eles e acabando, eles foram derrotados. Assim também essas pessoas que vivem na idolatria, vivem na prostituição, no adultério, na criminalidade, no erro, praticando mal com vício, no roubo, na avareza do dinheiro, e nos furtos, e nas lascivas, nas coisas assim. Eles acham que o Pai Eterno está com ele, mas nos dias que se eles não arrependerem dos seus pecados e não sair desses pecados, se eles não arrepender e continuar nesse jeito que está, eles acham que vai ser salvo. Mas chegaram no fim do juízo, no dia do juízo, eles não terão chance, porque eles acham que o Criador do céu e da terra está com eles, aprovando o pecado deles. Acho que vai salvar eles sem ter uma mudança de vida. Mas para entrar no reino, no novo céu e nova terra, é preciso ter uma mudança de vida. Largar o adultério, o divórcio, a prostituição, todo tipo de pecado, e virar um novo homem, uma nova criatura em alça. Este foi o livro de Números, capítulo 14, do versículo 27 até o versículo 45. Para terminar, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os maus. Até o próximo vídeo, se for da vontade dele, se o Pai Eterno nos quiser. Uma boa noite para todos.